Gostaria de convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias na Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, verso 25. Efésios, capítulo 5, verso 25. Dando continuidade assim ao nosso tema sobre a família. Já consideramos no domingo passado sobre a mulher cheia do Espírito Santo e os versos 22 a 24. Hoje nós falaremos sobre o marido cheio do Espírito Santo, mas nós dividiremos, não exporemos todo o texto na noite de hoje. Somente faremos a consideração sobre o verso 25. Diz assim a palavra do Senhor Deus: Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Oremos, meus irmãos. Santo e eterno Deus, neste momento em que abrimos a Tua palavra para considerar os ensinos dela, suplicamos que o Senhor, pelo Espírito, venha abrir os olhos do nosso entendimento para compreendermos as Tuas verdades, bem como, ó Deus, suplicamos que o Senhor incline o nosso coração para vivermos de conformidade com o Teu Evangelho. Ser propício a nós, ser propício, ó Deus, a cada família aqui presente, cada jovem, que a Tua graça e a Tua misericórdia venham nos assistir. Suplicamos também, ó Deus, em favor da Tua igreja, espalhada por toda a terra. Que o Senhor abençoe Teu povo, concedendo da Tua paz, da Tua benevolência. Assim oramos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, o texto que nós demos início falando sobre a questão da família, precisamos entender que é uma questão espiritual. Nenhuma família será ajustada se ela não for ajustada espiritualmente falando. É impossível uma família plenamente ajustada em todos os seus papéis, dentro daquele propósito para o qual Deus criou, sem Deus. É impossível que Deus não esteja nessa equação e a coisa ainda funcione. Portanto, é necessário que entendamos aquilo que o apóstolo está dizendo. Primeiramente, é necessário não nos embriagarmos com vinho, mas nos enchermos do Espírito Santo. É necessário, portanto, nós tomarmos uma atitude nesse sentido. Também consideramos sobre a maneira pela qual nós nos enchemos com o Espírito Santo. Paulo vai nos orientar quanto o que fazermos para sermos cheios do Espírito Santo. Ele começa dizendo falando entre vós com salmos, falando das coisas de Deus, falando da Bíblia. Também entoando e louvando de coração, tendo uma atitude de louvar a Deus, agradecer a Deus, de exaltar a Deus, louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Uma atitude também de gratidão, reconhecendo que Deus é o Senhor sobre todas as coisas e é Ele que tem suprido todas as nossas necessidades e que mesmo em meio às lutas e dificuldades, Deus é digno de ser adorado. Portanto, o apóstolo Paulo vai dizer, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Portanto, uma atitude de gratidão, de louvor. Não é impossível uma pessoa estar cheia do Espírito Santo. Ela vive murmurando da vida, vive murmurando de todas as coisas, mas ela está cheia do Espírito Santo. Isso é impossível. Na verdade, uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa que há sempre a gratidão, o louvor, a adoração a Deus. Mas por fim, o apóstolo Paulo vai dizer também da necessidade de sermos submissos uns aos outros, como nós vemos no verso 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. E é dessa maneira que nós nos enchemos do Espírito Santo. Também consideramos, a questão nós
nos enchemos do Espírito Santo e somos habilitados a fazer tudo isso, ou nós começamos a fazer essas coisas procurando diligentemente fazer dessas orientações do apóstolo Paulo uma prática na nossa vida, e desta forma somos cheios do Espírito Santo. E eu penso que são as duas coisas. Nós buscamos a Deus, pedindo graça para que possamos viver desta forma, e também nos esforçamos diligentemente para viver desta forma, e desta forma somos plenificados com o Espírito Santo. Depois de o apóstolo Paulo falar isso, ele vai dizer então sobre as mulheres e o papel da mulher na questão, uma mulher cheia do Espírito Santo. E ela vai dizer aqui sobre, além desses aspectos, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração, agora vai falar sobre sujeitando as mulheres aos seus próprios maridos. Uma mulher cheia do Espírito Santo, não é aquela mulher que nós vemos na igreja, que está aparentemente, tendo assim evidências sobrenaturais ou místicas ou algum dom, mas é uma mulher que nós vemos dentro de casa. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é aquela mulher que se porta de uma maneira diferente, como submissa ao seu marido, ao seu próprio marido, como ao Senhor. Como que ela é submissa ao Senhor? De uma forma voluntária, ninguém obriga, ninguém a se submeter a Deus. Todos nós nos submetemos a Deus porque nós desejamos nos submeter a Deus. É inválido uma submissão compulsória, uma submissão forçada. Você é obrigado a se submeter a Deus. Não. A submissão, como nós nos submetemos? Como a mulher se submete ao Senhor? Voluntariamente, espontaneamente, prazerosamente, com alegria, com gratidão. Vê isso como sendo um privilégio, poder estar servindo ao Senhor, adorando ao Senhor, poder se submeter ao Senhor. E é nesse mesmo espírito, e dessa mesma maneira, ela se submete ao seu marido. Percebam o que nos ensina as Escrituras. Depois o apóstolo Paulo fala de algumas argumentações porque o marido é o cabeça da mulher. Por que ela vai se submeter? E também entendendo que onde há duas lideranças, alguma coisa vai acontecer. Sempre há aqueles conflitos de liderança. E precisamos entender, e a mulher precisa entender nesse sentido, que o marido foi colocado por Deus, e Paulo argumenta a questão lá da criação. Deus fez o homem primeiro, a mulher como auxiliadora idônea. Portanto, é um projeto não cultural, não foi uma coisa estabelecida pela cultura judaica, não é uma questão de uma cultura machista, é uma questão que foi estabelecida dentro de um plano e um propósito divino, lá mesmo antes da queda, antes de entrar o pecado. Deus já havia estabelecido a mulher como sendo a auxiliadora idônea. Este é o papel. E a felicidade, a alegria, contentamento, quando a mulher percebe isso e pode desempenhar o seu papel. E a família vai caminhar bem nesse sentido. Agora, o apóstolo vai dizer, e o marido, cheio do Espírito Santo? Lembrando que é uma sujeição mútua. Ele não está falando somente que as mulheres devem se submeter ao seu próprio marido. Mas, de certo modo, o marido também precisa se submeter à sua mulher, à sua esposa. Mas, de que maneira? A mulher como auxiliadora idônea. E o homem, como ele se submete à sua própria esposa? Maridos, amai vossa mulher. Ele se submete à sua esposa na medida em que ele ama a sua esposa. Portanto, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja. Portanto, para nós entendermos adequadamente o amor do esposo para com a esposa, não é assistindo aos filmes de Hollywood, não é vendo ali o padrão de amor romântico, platônico, aquele onde o final ali, aquela coisa assim, melosa, queridinho, queridinha, e o amor
é manifesto como sendo um sentimentalismo. Precisamos olhar para as Escrituras. Mais precisamente, precisamos olhar para Cristo. Porque nós precisamos entender que o padrão de amor, perfeito amor, se encontra na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja. Portanto, nós precisamos considerar sobre o amor de Cristo pela igreja. Se nós não entendermos isto, nós não vamos entender o amor que o marido deve prestar à sua esposa. Se nós não entendemos essa realidade espiritual, nós também não entenderemos a realidade circunstancial da família, do marido, da relação do marido para com a esposa, da esposa para com o marido. Precisamos entender que essa prática ela se fundamenta numa doutrina, a doutrina de Cristo, do seu amor a ponto sacrificial de dar a sua vida pela igreja. E assim ele vai dizer agora que desta forma é que os maridos devem amar também as suas esposas. Mas então, fazendo algumas considerações, é um grande engano por causa da nossa cultura latina, brasileira, confundimos e aprendemos desde tenra idade que amor é sentimento, amor é paixão, amor é um fogo abrasador, alguma coisa nesse sentido, que os poetas cantam, que vemos nas músicas, como é usada a palavra amor, 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 em vários sentidos, e que na verdade nunca refletem o que de fato o amor significa. É completamente distorcido, de maneira que nós perdemos, assim, a compreensão clara do sentido da palavra amor. Amor não é um mero sentimento, não é um sentimentalismo, não é uma paixão. Senão, aqui o apóstolo Paulo não poderia dizer, maridos, amai vossas esposas. É uma ordem, é o imperativo. Como é que você pode mandar no seu próprio coração? Mesmo o próprio Senhor Jesus Cristo, ele vai usar essa expressão e essa palavra dizendo, ame o seu próximo como a você mesmo. Como é que eu posso amar o meu próximo? Isso está se referindo a um sentimento? Mas e se esse meu próximo é o meu inimigo? Como a Bíblia também me orienta, ame o vosso inimigo, amai até o nosso inimigo. Como é que eu posso fazer? Como é que eu posso ter sentimentos? Não posso. Portanto, a definição aqui não é sentimento, mas é uma decisão. É algo que nós podemos efetivamente praticar, sem que envolva necessariamente os sentimentos. Se envolver os sentimentos, melhor ainda. Principalmente no que está dizendo aqui e se referindo ao marido e à esposa. O amor fraternal, devemos gostar dos outros, isso é bom, mas nós não podemos entender a palavra amor como mero sentimento, como uma paixão. É uma decisão, é um mandamento. O Senhor está mandando, é uma ordem. E podemos dizer que o amor é uma coisa mais prática que podemos entender no mundo. Uma coisa muito prática. Portanto, não é o que eu sinto, mas é o que eu faço. Não é tanto sobre o sentir e o falar, mas o fazer. Como eu posso efetivamente amar? Fazendo, demonstrando. Portanto, não se fundamenta em palavras afetivas, não se fundamenta nas canções românticas, ou nas poesias dos poetas, mas ela se fundamenta numa prática, na nossa existência. Portanto, o amor, em primeiro lugar, ele é uma atitude, ao ponto de demonstrar o nosso amor para com o nosso inimigo. Como? Se o nosso inimigo tiver fome, dá de beber, dá de comer. Se ele tiver sede, dá de beber.
Se está tivendo alguma necessidade do qual nós podemos suavizar o problema do nosso próximo, ainda que seja o nosso inimigo, nós estaremos efetivamente demonstrando amor. Amor é essa decisão. Amor também é algo que se aprende. Nós precisamos aprender a amar. Talvez uma pergunta aqui que eu poderia deixar é como eu posso amar melhor a minha esposa? Eu devo perguntar para mim mesmo, como é que eu posso amar melhor a minha esposa? Como eu posso, pegando o padrão Cristo, como eu posso amar melhor minha esposa? O que eu posso fazer por minha esposa? Já que estamos falando aqui do marido. E por que está enfocando o amor do marido e não da esposa? Porque a esposa já faz tanto. Já percebe? Essa não é a dificuldade das esposas. Quando o marido está doente, quem fica ali do lado do marido ali? Fazendo chazinha, sopinha e tudo mais. A esposa tem dificuldade nisso? E vai servir o seu marido, está lá com a roupa suja, vai lá e lava. Né? Percebam, ela faz isso, é uma atitude de amor. Ela ama o seu marido, demonstra efetivamente pelos seus atos. Agora, se ela não faz nada disso, ela está demonstrando que também não ama tanto o seu marido assim. Mas essa talvez, a ênfase aqui é o ponto de dificuldade exatamente dos homens. E vê ali, a minha esposa está precisando, eu vou arregaçar a manga, eu vou fazer a sopa para minha esposa que está ali está doente, quando é um casal ali sozinho, ou vou me virar, vou fazer alguma coisa, vou ajudá-la. E os homens às vezes demonstram uma certa dificuldade para demonstrar em ação mesmo o seu amor para com a sua esposa. Ele pensa só que diz, meu docinho de coco, minha queridinha, mas não faz nada, né? Rasga elogios, fala declarações bonitas, mas as suas ações não demonstram o verdadeiro amor. O verdadeiro amor são ações práticas, é atitude. E nos diz também que o marido deve amar a sua mulher como também Cristo amou a igreja. E como Cristo amou a igreja? De que maneira Cristo amou a igreja? Ele ama a igreja. Lá em Atos capítulo 20, verso 28 diz, para pastoreares a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Percebam, Cristo, ele pagou um alto preço pela igreja. Ele deu a sua vida pela sua igreja. Ele morreu na cruz. Ele pagou com seu próprio sangue. Alguns já dizem que não foram os cravos que seguraram Jesus naquela cruz, mas foi o seu amor por nós. Ele voluntariamente foi à cruz. Ele, com seus próprios pés, foi a Jerusalém. E ele sabia o que ia acontecer. Mas era necessário isso para que ele pudesse comprar com seu próprio sangue a igreja. Ele dá a sua vida pela igreja. Também, lá em Gálatas, capítulo 2, verso 20, fala do seu amor para comigo, de uma forma individual. Quando nos diz lá, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Ele se entregou por mim, de uma forma individual, pessoal. Ele não somente, ele morre pela igreja, mas ele também está morrendo por pessoas individualmente. Ele não morre assim, estou morrendo aí por todo mundo. Não, foi pelo João, pelo José, pela Maria, por aqueles a quem o Senhor quer mostrar o seu amor eletivo, fazendo a expiação de pecados. Ele, de uma forma voluntária, ele faz isso. Percebam, voluntária. Ele ama voluntariamente, sacrificialmente. Há uma decisão. Também João 3,16, famosíssimo texto, que diz, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito,
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus deu o seu Filho voluntariamente. E percebam, Deus amou o mundo. Ele não viu lá do alto dos céus, da sua glória, homens que estavam lá perdidos, e eles estão dizendo: Senhor, nós te amamos, nós queremos o Senhor, nós queremos nos relacionar com o Senhor, nós queremos andar nos teus caminhos. E Deus vê aquele povo, mas só que eles estão perdidos, e Deus vai e vem em busca de pessoas que estão buscando a Deus. Não, a Bíblia nos diz que não há quem busque a Deus, não há quem deseje, que os homens se extraviaram de todo, não há quem entenda, não há quem faça o bem. E mais, os homens eram inimigos de Deus, não queriam saber de Deus. E apesar do homem, na condição em que estava, ele amou. Então perceba, ele não está ali, Deus amou um mundo que está desejoso de Deus. Apesar do mundo, Deus amou com a disposição de mudar aqueles rebeldes pecadores para serem salvos pela sua graça. Também em Efésios, se nós voltarmos algumas páginas, capítulo 1, no verso 7, nos diz: no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Isso é amor. Percebam? Isso é amor. Estamos falando aqui de sentimentalismo, estamos falando aqui de uma paixão arrebatadora. Não. Estamos falando aqui de que Deus, ao ver pessoas que estavam mortas nos seus delitos e pecados, Ele envia o seu Filho Jesus para resgatar, para comprar com o seu precioso sangue. Nós não fomos comprados por ouro nem por prata, mas pelo precioso sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso é amor. Amor é uma decisão. É um amor se manifesta em ação prática. Ela se manifesta. Portanto, aquele que diz que eu amo a minha esposa, mas não faz nada, não dá para perceber, não a ama efetivamente. Precisamos então ver esta verdade. O amor também independe do objeto amado. É uma decisão. Sabe por que não amo as pessoas? Porque elas não me amam. É mais ou menos uma relação de pagamento. Eu amo todos aqueles que me amam. Eu faço o bem para aqueles que me fazem o bem. Eu ajo de uma maneira benevolente para com aqueles que podem me agir também de uma forma benevolente. O amor independe do outro. Você amar, imagine, o seu inimigo independe. E lembrar que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato dele ter enviado o seu Filho Jesus quando nós ainda éramos inimigos de Deus. Essa era a nossa condição. Deus prova o seu amor para conosco. Amor demonstrado, provado. Romanos, amor, portanto, não é uma ação retributiva. Eu vou amar minha esposa só se merecer. Só se... Meus irmãos, para começar, toda esposa, no geral, pode sempre para toda regra existem as exceções. Mas, no geral, as esposas se desdobram no cuidado com o seu marido. E, às vezes, não é verdadeiro no sentido do amor do esposo para com a sua esposa. Às vezes, vê a esposa ela tão atarefada, tão fatigada, e o marido não está ali, não vê, não consegue demonstrar esse amor. Não faz nada. Mas Romanos, capítulo 5, no verso 6, 8 e 10, nos diz: mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Verso 10, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E o verso
Pulei o eu li agora, era o 6, o 8 e o 10, né? O 6, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Quando nós éramos fracos, quando nós estávamos sem condição alguma, ele morreu a seu tempo pelos ímpios. Ele se entregou. Então nós devemos lembrar, meus irmãos, que essa relação conjugal, ela deve ser percebida, analisada à luz da doutrina da expiação. Perceba o que Cristo fez pela igreja. Perceba que Cristo morreu por pecadores, morreu por ímpios, morreu por pessoas que definitivamente não mereciam graça, salvação, não há mérito algum. Até porque se Deus ele ama como uma ação retributiva, é porque nós tínhamos algum mérito. Deus nos amou porque nós éramos, de certo modo, tínhamos algum mérito, éramos bonzinhos, alguma coisa, ele viu alguma coisa em nós. Mas quando a Bíblia enfaticamente nos diz que não havia nada de bom em nós. Não havia nada. No entanto, ele vai e morre por nós. E nós então devemos entender essa relação conjugal à luz da doutrina da expiação. Então, como Cristo amou a igreja? E agora ele está dizendo, o marido, de igual modo, deve também amar a sua esposa. Então, Cristo morreu na cruz. E aqui devemos fazer essa observação, não pelo mundo. Ele não morreu assim pelo mundo, indistintamente. Ele morreu pela sua igreja. É uma expiação limitada. Ele demonstra o seu amor para com a sua igreja. Para o marido cristão poder amar a sua esposa, primeiro ele precisa amar a Cristo. E como que o marido cristão, ele ama a Cristo? Vem a ideia daquilo que nos diz lá o texto, sede submissos. Quando ele vai nos dizer, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. E como que o marido se sujeita a Cristo? Em João 14, verso 1, nos diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Como é que eu posso amar a minha esposa? Eu tenho que primeiramente amar a Cristo. E como é que eu vou amar a Cristo? Eu preciso ter os mandamentos de Deus, conhecer as verdades reveladas nas Escrituras e viver de conformidade com aquilo que Deus requer de nós, aquilo que Deus exige de nós. Nesta maneira nós estaremos demonstrando o nosso amor por Cristo. Portanto, olha, a sujeição a Cristo, uma sujeição à sua palavra. E quando nós então nos sujeitamos a Cristo e a sua palavra, nós estaremos amando, poderemos efetivamente amar as nossas esposas, amar as esposas. E como é que Cristo, já mencionei que Cristo ele demonstra o seu amor para com a igreja? Se entregando por ela, morreu por ela, derramou o seu sangue precioso pela igreja. E Filipenses, um livro adiante do livro que nós estamos, Efésios, depois em Filipenses capítulo 2, verso 5 ao verso 8, nos diz aqui que como Cristo se entregou por ela. Percebam que Paulo vai dizer, devemos, maridos, amai vossas esposas como Cristo amou a igreja. Ele se entregou por ela. E como que ele se entrega? Filipenses 2, 5 a 8 nos diz, tende vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Cristo, ele ama a igreja, ele se
entregou por ela. Ele, sendo Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Ele se faz carne, habita entre nós, se esvazia, assume a forma de servo. Servo, ele veio para servir, e serviu, lavou até os pés dos apóstolos, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente. Obediente a quem? A Deus. Como é que o marido, o esposo, pode se entregar? Amar a esposa é uma entrega. Mas se entregar a quem? Assim como Cristo, ele se entrega completamente e tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, assim também o esposo, ele se entrega a Deus. Meus irmãos, geralmente nós falamos que o homem ele ama a sua esposa, protege a sua esposa, ele pensa sempre no sentido físico, no sentido assim que ele é mais forte, ele vai proteger a sua amada. Mas como é que eu posso demonstrar que eu amo a minha esposa? Me entregando completamente a Deus. Totalmente a Deus. E não há coisa mais difícil do que isso, meus irmãos. Isso faz parte da mortificação. Nós temos nossos desejos, nossos ímpetos, nossos sonhos, nossos planos, nossos projetos de vida. E Deus diz, este é outro caminho. E coisa tão difícil fazer isto. E Ele diz, pois é, eu tenho um caminho brilhante aos meus olhos, mas por causa do meu amor para com a minha esposa, eu vou me submeter a Deus, aos seus planos para a minha vida. Ele se submete então. Então, ele se entrega. Cristo se entregou, morreu pela igreja. Ele é Deus, está na glória. Mas ele demonstra o seu amor em que ele, na encarnação do Verbo, e depois ele vem a este mundo, se faz servo, e depois ele morre, torna-se obediente. Esposo, como é que você pode amar a sua esposa? Se entregando a Deus, deixando sua vida de pecado, deixando sua vida de carnalidade, deixando por amor à minha esposa. Percebam que o pecado ele é uma força dilacerante, o pecado é uma força que separa, e ele quer unidade ali, então ele vai lutar contra os seus próprios ímpetos, contra as suas próprias dificuldades, contra os seus pecados. Ele vai se submeter a Deus. Ele deixa a sua vontade. Mas percebam, ele não está deixando a sua vontade para fazer a vontade da esposa, porque ela também é uma pecadora. Alguns dizem, eu vou me anular, vou fazer a vontade da minha esposa. Não, mas para fazer a vontade de Deus. Portanto, quanto mais o marido seja submisso a Deus, melhor esposo ele será. Não é submisso à esposa. A submissão, na verdade, é a Deus. E ele vai amar a sua esposa desta forma, se submetendo a Deus, porque a porta é estreita e o caminho é apertado. Não é fácil amar a esposa dessa forma. Percebam que a nossa relação, por isso a relação conjugal, a relação familiar, é uma relação antes e acima de tudo espiritual. Ela envolve o nosso relacionamento com o próprio Deus. E dessa maneira amamos a nossa esposa, como Cristo amou a igreja, se submetendo a Deus, fazendo não a nossa vontade, mas a vontade, nem a vontade da esposa,
mas a vontade de Deus. O que Deus quer para a minha família. E eu vou me submeter. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, é esse que me ama. Portanto, eu vou fazer a vontade de Deus. Irmãos, como disse, separar esta mensagem como introdução de um homem cheio do Espírito Santo. Mas ainda há mais coisas. E o propósito desta entrega, nós veremos a partir do verso 26. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Tem um propósito em tudo isso. Mas nós vamos ver, como disse, no próximo domingo. Mas eu gostaria de fazer algumas considerações. Primeiro, aos jovens que ainda não casaram. Lembre, aqueles que querem tomar como referencial do seu relacionamento uma paixão arrebatadora. Eu gosto dele. Por que você gosta dele? Porque ele é bonitinho. Eu quero me relacionar porque eu gosto. Não importa o que as pessoas digam. Isso não é racional. A pessoa está sendo levada por tomar decisões por uma paixão. Isso nunca acaba bem. Mas devemos fazer escolhas de um ponto de vista racional e espiritual. Com quem você vai se casar? Se já se perguntou, quando falamos sobre as jovens, e falamos no domingo passado, você entende e poderia dizer, é com esse que eu quero me submeter a ele. Às vezes já vemos relacionamento começando com briga de quem vai dominar. Não, ele não manda nas minhas coisas, não sei o que lá. Não case, porque vai ter conflito. E o marido, né? Então, com quem você vai se casar, escolha bem. Quais são os padrões estabelecidos aqui na palavra de Deus? É uma atitude racional. Não é uma decisão emocional. Quanto aos jovens, homens, que também você está disposto a entregar toda a sua vida nas mãos de Deus, se submeter a Deus, se entregar a Deus, mortificar os seus pecados, para que você seja cheio do Espírito Santo. Lembre, estamos falando em cheios do Espírito Santo. Como é que você poderá ser cheio do Espírito Santo, cheio de si mesmo? Não é possível. Então é necessário que você se esvazie de você mesmo. E você fazendo isso, você vai ser um marido que será habilitado a amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Mas você está cheio de si mesmo? Fica defendendo os seus pecados? Eu sou assim mesmo? Não, ela sabia como é que eu era desde o início. Às vezes vemos esses argumentos das duas partes. Ele já sabia como é que eu era, ela já sabia como é que eu era. Agora, engula. Agora tem que ser assim mesmo. Não deve ser a posição do cristão. E lembre, assim como a jovem vai se perguntar, eu estou disposta a me submeter a este para dirigir, para ser o cabeça, para ser o pai dos meus filhos, para ser o meu líder, em quem eu vou seguir. Ele tem essa característica, a liderança, e vou ficar descansada na liderança dele. E quanto aos jovens, você está disposto e se perguntando aqui, e se falando para si mesmo, eu estou disposta a amar esta jovem, mortificar, me submeter a Cristo, andar nos caminhos de Deus, por causa do meu amor por ela, amando-a assim, de uma forma muito prática. Aos maridos, obedeça a ordem divina. Não há como ter um lar ajustado, um relacionamento conjugal ajustado, uma família ajustada, se Deus não estiver dentro dessa equação. A submissão a Deus
ele é um princípio fundamental para que a família também seja uma família ajustada. E por fim, olhe sempre para o modelo, Cristo. A que ponto ele demonstra o seu amor, a sua entrega, a sua submissão a Deus. E até que ponto ele vai demonstrando o seu amor até a morte e morte de cruz. O marido deve estar disposto a morrer pela sua esposa. Infelizmente, nós vivemos numa geração muito fraca. Às vezes, vi alguma cena, numa determinada situação, onde as mulheres estavam, não sei se agora também era uma relação conjugal, namorados, conhecidos, onde haviam pessoas que iam ameaçando atacar. Os primeiros a fugir foi quem? Os homens. Deixaram as mulheres tudo lá para trás. É claro, você tem que estar disposto a morrer pela sua esposa. Tem que estar disposto a dar a sua vida pela esposa. E necessário, né? Se necessário, morrer. Agora, vem o assaltante, vem o bandido, primeiro que foge ao marido. Então, mulheres, escolham bons líderes. Pessoas que estejam dispostas a morrer por você. Mas ele só vai estar disposto a isso se Cristo for o centro da vida dele. Senão, ele não fará isso. Mas que o Senhor Deus nos abençoe e nos conceda a sua graça. Que Deus nos abençoe cada família desta forma. Vamos orar ao Senhor Deus. Santo e eterno Deus, Deus de toda graça e misericórdia, queremos louvar e bendizer o teu santo nome. Sua bondade, sua misericórdia tem se manifestado a nós.